Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Métodos Matemáticos 1, aula 8, de forma remota, tá? Nessa aula, então, nós vamos continuar analisando a equação de Laplace, tá? Mas agora em coordenadas cilíndricas, tá? E vamos usar o exemplo aqui, tá, do potencial eletrostático também em coordenadas cilíndricas, né? Um exemplo aqui para ilustrar, né, a solução de um problema até o final, tá bom? Porque nessa primeira parte, né, nós vamos deixar um pouco genérico, né, um pouco geral, tá? Sem fixar condições de contorno, só analisando que tipo de solução, tá, a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas pode gerar para a gente, tá bom? Então, primeiro vamos dar aqui uma revisão, né, sobre coordenadas cilíndricas, né, tá certo? As coordenadas cilíndricas são definidas por ρ, θ e z, onde ρ é esse raio, né, no plano xy, ok? Ele varia, então, de 0 até infinito, né, porque é uma coordenada do tipo radial. Nós temos o ângulo θ aqui no plano também. O θ ele varia de 0 a 2π ou, né, de menos π a π. O importante é que ele varra um valor de 2π, tá certo? E a coordenada z, ok? Então você pode ver que se você fixar o ρ, né, e variar o θ e o z, você vai ter uma casca cilíndrica, né? Ok? Por isso que é coordenadas cilíndricas, porque é bom para descrever cilindros, tá ok? Bom, então, como é que fica a equação de Laplace, né, nessa sistema de coordenadas? Ou seja, bom, a minha equação de Laplace é laplaciano de um φ igual a zero, né? Agora, esse φ pode ser função das coordenadas cilíndricas, né? Ou seja, ρ, θ e z. Tá bom? Bom, esse laplaciano aqui, né, ele tem uma forma específica no sistema de coordenadas cilíndricos, tá? Que é esse aqui, que está escrito aqui embaixo. Tá bom? Isso a gente viu, né, lá naquela primeira parte do curso, tá? Quando a gente estudou o sistema de coordenadas curvilíneos, né? E também o gradiente e o laplaciano, né? Esse sistema de coordenadas, ok? Então, ele fica dessa forma. Tá? E aí, agora, qual é o procedimento que a gente faz, então, para resolver essa equação? Essa é a dp. Bom, primeiro procedimento é o procedimento de separar as variáveis. Ou seja, nós vamos escrever a função φ em termos de um produto de três funções. Uma f que depende de ρ, uma g que depende de θ e uma h que depende de z. Tá? Quando a gente fizer isso, tá, a gente vai obter, então, essa equação aqui. Tá? A equação vai ficar dessa forma, né? Tá? Aqui eu também já dividi tudo pela função, tá? Por f vezes g vezes h, ok? Né? Aqui dessa primeira derivada, ela só vai atuar na f, vai sair a g e a h, tá? Quando eu dividir tudo, vai ficar só uma f embaixo, tá aqui, ó. Tá? Então o procedimento é esse, é você substitui dessa forma, tá? E depois divide pela função φ, né? Pelo produto f, g, h, ok? Então a gente ficou com esse conjunto de derivadas totais, né? Ora, agora você pode perceber o seguinte, né? Que esse último termo aqui, ele só depende de z, né? Ok? H depende de z, né? Então, e as derivadas também só dependem de z. Então, esse termo aqui só depende de z. Enquanto que esses dois termos aqui da frente dependem de ρ e de θ. Tá? Então, como a soma deles tem que dar zero, isso só é possível se esse termo for uma constante, K1. Tá certo? Daquele mesmo jeito que eu expliquei, né, no outro problema, no problema de Laplace em coordenadas cartesianas. Tá bom? De novo, e agora, ó, esse parênteses aqui, tá?
esse termo que está entre parênteses, também é o único termo que tem dependência na variável θ. Tá? Ó, aqui a gente tem dependência na variável ρ, né? Aqui é 1 sobre ρ, e aqui é uma constante, né? Então, a única dependência em θ está aqui, ó, tá? E esse objeto aqui também tem que ser uma outra constante, K2. Tá? Com isso, a gente vai conseguir separar a nossa EDP em 3 EDOs. Tá? Lembra como é que eu disse? Que dependendo da quantidade de variáveis, tá? Vai depender a quantidade de constantes que vão ser necessárias para fazer essa separação. É sempre n menos 1. Então, aqui, como nós temos 3 variáveis, ρ, θ e z, são 3 variáveis, 3 menos 1, 2. Então, nós temos 2 constantes aqui. Tá? Então, dessa forma, nós conseguimos separar essa equação em 3 equações. Tá? Nessas 3 equações aqui. Tá? D2H dz2 igual a K1 vezes H, tá? Que vem daqui, ó. Né? A segunda que é D2 dg2 d2g d θ2 igual a K2g de θ, né? Daqui, ó. E a última equação, tá? Que depende tanto de K1 quanto K2, que é a função que é a função de f, né? Ela ficou dessa forma aqui. Onde aqui eu abri a derivada, né? Tá? Essa derivada aqui, ó, fiz a regra do produto, né? E multipliquei todo mundo por f vezes ρ, tá bom? F vezes ρ quadrado, por causa desse termo aqui embaixo. Então, nós obtemos, digamos, essa expressão aqui, ó, tá bom? Então, de novo, né? Nós precisamos aí de 2 constantes para realizar a separação de variáveis. A constante K2 e a constante K1, tá? Então, você veja aqui que essa equação aqui para ρ, ela já é uma EDO um pouco mais complicada, né? Então, vamos aqui aos poucos, tá? Tentando resolver essas 2 primeiras aqui, que são mais simples, né? Tá? Essas 2 primeiras, se esses K's forem diferentes de zero, tá? A solução vai ser a solução exponencial, tá bom? Então, já vou colocar aqui as soluções, tá bom? Que é a h de z, ela é exponencial, se o K1 for diferente de zero, né? E ela é linear se o K1 for zero, tá bom? Aqui, ela depende de K1. A g vai ser a mesma coisa, só que com K2, né? Ou seja, a exponencial, né? De raiz de K2, θ. A outra solução é a exponencial de menos raiz de K2, θ. Tá? Se o θ for diferente de zero. E linear se o K2 for zero. Tá bom? Então, você pode verificar, tá? Substituindo lá na equação, né, esses valores e verificando que elas satisfazem essas 2 primeiras equações. Tá bom? Então, de novo, qual é o tipo, qual delas a gente vai selecionar, né, vai depender da condição de contorno, tá bom? Daquele mesmo jeito que aconteceu lá em coordenadas cartesianas. Então, sobrou para a gente a equação de f de ρ. Tá? A equação de f de ρ está aqui ela. Ó. Então, a gente vai estudar ela separadamente, né? Tá bom? As soluções que ela pode dar para a gente. Ela pode dar soluções se K1 for zero, se K1 e K2 forem zero, né? K1 for zero e K2 for diferente de zero, K2 igual a zero, K1 diferente de zero, todo mundo diferente de zero, tá bom? Então, vamos pegar situações nela, tá bom? Se K1 for zero, bom, se K1 for zero, a nossa equação fica desse tipo aqui, ó, né? Esse termo aqui foi embora, tá? Ora, você pode anotar que essa é uma solução do tipo polinomial, tá? Como é que a gente percebe que ela é polinomial? Ora, porque a derivada segunda tem na frente dela um ρ quadrado. A derivada primeira tem um ρ. E o termo sem derivada tem uma constante na frente. Tá? Por quê? Porque a derivada ela sempre reduz em 1 a ordem. Tá? Então, quando você multiplica por ρ, você restaura a ordem original do polinômio. Tá? E a mesma coisa aqui. Ó. A derivada segunda ela diminui em 2 a
ordem do polinômio, mas com esse ρ2 aqui, ele retorna à ordem original. Então, todos esses termos têm a mesma ordem de polinômio. Tá? Então, dá para solucionar isso como um polinômio. Então, você pode substituir... já considerando, obviamente, K2 diferente de zero, tudo isso que eu estou comentando, tá bom? Você pode, então, substituir uma solução do tipo ρ elevado a n, e você vai encontrar que só tem dois valores para n que satisfazem essa equação, que é n igual a mais ou menos i raiz de K2. Né? E aí a nossa solução fica dessa forma, né? F de ρ é uma constante C1, ρ elevado a i raiz de K2, e ρ elevado a menos i raiz de K2, seja lá o que isso signifique, né? Ou seja, o ρ elevado a um valor imaginário, tá bom? Tá, claro, também vai depender se K2 é positivo ou negativo, tá? A gente tem que dar uma olhada direitinho com isso aí. E se K2 for zero, tá? Esse último termo aqui é zero, tá? Bom? E aí você pode solucionar essa equação, tá? E obtém que ela é tanto uma constante, satisfaz ela, né? Já que só vai ter termos de derivada, então a constante dá certo. E o outro termo é um termo logaritmo, tá certo? Você pode utilizar o método, né, de transformar essa equação numa equação de primeira ordem, né, tá? Chamando df dρ de uma outra função, f grande, por exemplo. Então você vai reduzir isso aqui a um EDO do primeiro grau e basta integrar para achar essa solução, tá bom? As soluções de EDOs um pouco mais simples eu vou simplesmente passar, tá bom? Assim, para frente. Então vamos lá. Então, achamos aqui as condições se K1 for zero. E se K1 não for zero? Tá? Se K1 for diferente de zero. Tá? Então a gente vai fazer aqui uma mudança de variáveis, tá? De x igual a raiz de K1 ρ, tá? E vamos chegar nessa expressão aqui, ó. Nessa equação. Essa transformação é simplesmente para esse termo aqui, ó, K1 ρ ao quadrado, ficar x ao quadrado, tá bom? Se você for olhar lá na página 138 do Butkov, tá bom? Você vai ver que essa solução é a chamada solução, é parecida com a equação de Bessel. E essas soluções, elas vão ser feitas por solução do tipo Frobenius, tá bom? Método de Frobenius. Então você vai utilizar o método de Frobenius aqui, tá? E vai chegar numa série como solução. Duas séries como soluções, tá bom? Essas séries, né, são conhecidas, tá? E elas são as funções de Bessel. Okay? Tem dois tipos de função de Bessel, a J e a Y, tá bom? Então aqui ela é a J1, tá? A ordem da função de Bessel é I raiz de K2, tá bom? Você vê lá que, na verdade, a ordem da função de Bessel é menos esse termo aqui ao quadrado, tá bom? Então, IK2. E o argumento é a própria x, tá? Raiz de K1, ρ, é a mesma coisa com a y. Não adianta muito ver o comportamento dessas soluções, tá bom? Porque elas dependem muito do valor de K2 e do valor de K1, tá bom? Se K2 for zero, não tem problema. A gente vai ter a solução J0 e a solução Y0, tá bom? Isso são soluções conhecidas, tá bom? São as equações de Bessel, são as funções de Bessel, tá? Quando a gente tiver, então, valores para K2 e para K1, né, a gente pode, então, ver melhor o comportamento dessas equações, tá bom? Que o comportamento delas vai ser útil para a gente, para selecionar o tipo de solução que a gente quer, tá bom? Mas, em princípio, vou deixar essa solução desse jeito aí, meia feia mesmo, tá bom? Depois a gente estuda caso a caso. Mas você vê, então, que naturalmente, né, as coordenadas cilíndricas, elas querem gerar uma solução do tipo Bessel, tá? Então, o conjunto de soluções dela, né, são soluções do tipo exponenciais, tanto para H quanto para G, e soluções do tipo Bessel, né, para ρ, no caso geral, e exponenciais, né,
polinômios e logaritmo, tá? Para casos particulares aqui, tá bom? Então, essas funções de Bessel, elas são importantes na física exatamente por causa disso, né? Porque elas aparecem muito. Toda vez que você começa a trabalhar com o sistema de coordenadas cilíndricas, né? Sempre que tiver um laplaciano lá, as equações, as soluções de Bessel querem aparecer, tá? Claro, elas variam de acordo com o valor de K2, podem ser as soluções de Bessel, podem ser soluções de Bessel modificadas, tá? Tudo depende aí dos valores, tá? E aí o comportamento também delas, tá bom? Mas esse é o conjunto de soluções que normalmente aparecem quando a gente fala com coordenadas cilíndricas, tá bom? Essas soluções do tipo Bessel, né, essas funções de Bessel, são chamadas de funções especiais, tá? Elas aparecem bastante na física exatamente por causa que problemas com simetria cilíndrica acabam aparecendo bastante, tá bom? Então vamos dar um exemplo de um problema aqui, tá? Para a gente tentar, então, solucionar, né, as condições de contorno, tá? Para selecionar qual é a solução do problema, tá bom? Então essa aqui é a solução geral, tá? Com várias constantes aí a determinar, e essas constantes só poderão ser determinadas quando a gente aplicar esse problema, né, aplicar isso a um problema específico. Então, no nosso caso aqui, eu vou continuar, tá, usando o exemplo do potencial eletrostático, porque o potencial eletrostático ele satisfaz uma equação laplaciana de φ igual a zero, tá? Satisfaz uma equação de Laplace. E nós vamos calcular o potencial eletrostático dentro de uma esfera, né, de um círculo, no caso, porque é bidimensional aqui, tá bom? Onde a parte de cima da esfera está fixada com potencial menos φ0 e a parte de baixo está fixado com mais φ0. Tá bom? Então, aqui você tem que ter uma pequena separação, né, um pequeno isolante, tá? Para que a parte de cima ela fique com um potencial e a parte de baixo com outro potencial, tá bom? E agora, então, a gente quer saber qual é o potencial dentro dessa esfera, tá bom? Então, desse círculo, né? Então, quais são as condições de contorno aqui? Vamos escrever ela direitinho, tá? Ora, a condição de contorno é φ de R grande θ, né? Ó, porque quando o R, o ρ é R grande, né? Que é o raio do círculo, tá? Bom, para a parte de cima dá menos φ0 e para a parte de baixo dá mais φ0. Então, ele é menos φ0 quando o θ varia de menos π a zero, né? Ou seja, tá aqui, ó, menos π até na verdade, esse meu θ tá errado, né? Esse meu θ era para estar medindo bem aqui, ó. Né? Que aí sim seria de menos π a zero, tá? E de zero a π. Bom? Tá? Então, na verdade, o meu θ tá definido de forma errada, tá bom? De acordo com o meu desenho, tá? O θ era para estar bem aqui, ó. Tá? Então, esse é um problema, tá? Que é bidimensional, né? É um problema no plano, ok? Então, não tem dependência na coordenada z, tá certo? Ou seja, tá? Esse nosso problema é um problema bidimensional, tá? A gente não precisa se preocupar com z aqui, tá? Se não tem dependência em z, tá? Ou seja, o que é que acontece? K1 tem que ser zero, tá? K1, tá? K1 é zero e A2 também é zero, né? Porque assim o nosso H vai ficar só uma constante, ó, A1. Tá bom? Lembra? Porque não pode ter dependência em Z. Tá bom? Então, K1 é zero e A2 é zero. Tá bom? De modo que a função H é simplesmente uma constante. Tá? Beleza. Agora, vamos ver para θ. Tá? Ora, essa solução ela deve ser válida para todos os valores de θ, né? Por quê? Porque a gente tem esfera completa. Tá? Então, ele tem que valer para qualquer valor de θ. Quando a gente tem uma esfera incompleta, tá bom?
ele não precisa valer para todos os valores de θ, só para os valores de θ que estão dentro daquela pedaço, né, de circunferência, tá bom? De círculo, tá bom? Mas nesse caso, como a gente tem um círculo completo, ele tem que valer para qualquer θ, tá? Não só de menos π a π, mas qualquer valor de θ. Então, o que é que isso acontece? Significa que a nossa função ela tem que ser periódica, não é isso? Ora, porque quando eu pegar um valor de θ, θ mais 2π, né, eu vou dar a volta completa, vou parar no mesmo lugar, então tenho que ter a mesma solução. Tá? Né? Já que eu estou no mesmo lugar, estudando o potencial no mesmo lugar, se eu der uma volta completa e parar de novo no mesmo lugar, o potencial não pode mudar. Tá bom? Então tem que ter uma solução do tipo periódica. Ora, de novo, se ela tem que ser periódica em θ, tá? Então essas exponenciais aqui, ó, elas têm que ser exponenciais imaginárias, né? Complexas, para que a gente possa, então, escrever isso como combinação de senos e cossenos. Tá? Então, a gente já descobre que o K2 é diferente de zero, a gente já descobriu que o K1, nesse caso, era zero, e o K2 tem que ser diferente de zero e tem que ser negativo. Né? Tá bom? Ou seja, raiz de K2 tem que ser igual a IM, tá? Onde M pertence aos inteiros. Por quê? Porque quando a gente fizer isso, a nossa G ela vai ficar do tipo B1 seno de mθ mais B2 cosseno de mθ. Né? Ou seja, são funções trigonométricas que satisfazem esse tipo de relação, são periódicas. Né? Porque se eu substituir θ por θ mais 2π, eu vou ter mθ mais 2mπ. 2mπ é o número completo de voltas, não é isso? Então, eu vou cair no mesmo lugar. O valor do seno vai ser o mesmo e o valor do cosseno também. Então, esse valor de m aqui, ó, tem que ser um valor real. Tá bom? Ou seja, K2 é negativa e K1 é zero. Então, quando a gente voltar para a função f, a gente vai cair nesse caso aqui, ó, esse segundo caso, né? Ó, K2 diferente de zero, K1 igual a zero. Então, a nossa solução é desse tipo. Tá? Lembra, K2 é IM, então a gente vai ter, aqui vai ficar menos M e aqui vai ficar mais M. Nossa solução vai ficar do tipo C1 ρ elevado a menos M mais C2 ρ elevado a M. Tá bom? Né? Porque o K2 é IM, né? Vai morrer aqui esse I com I, vão se multiplicar, vai dar menos 1. Tá bom? Bom, ótimo. Né? Ficou bom, porque a gente não vai precisar trabalhar com as funções de Bessel, né? E também não vamos precisar trabalhar com um ρ, né? A coordenada ρ elevado a uma potência imaginária. Tá bom? Ele ficou, né, elevado a potências reais aqui. Então, tudo que a gente consegue avaliar, tá bom? Então, vamos lá. Assim, nossa. Tá? Agora, beleza, temos agora essa função f. Né? Tem uma parte que ela é ρ elevado a menos m e tem uma parte que é ρ elevado a m. Tá bom? Ora, mas a gente não quer a solução interna, tá bom? A gente quer a solução interna, dentro, tá, do círculo. Essa solução ela tem que ser regular quando a gente fizer ρ igual a zero. Tá? Ou seja, quando eu estudar a origem, o meu potencial não pode divergir, não pode dar infinito. Tá? Então, tá? Como a gente vai ver a solução regular, a gente precisa zerar o termo de ρ elevado a menos m. Ó. Então, a gente vai fazer C1 igual a zero. Tá? Porque quando esse termo for a zero, ele vai dar infinito. E esse aqui vai dar zero. Se a gente estivesse tentando estudar o campo fora da casca, né, fora da circunferência do círculo, o que é que vai acontecer? A gente ia anular esse termo de C2, tá? Exigindo que no infinito o potencial fosse a zero. Então, a gente não poderia ter um termo de ρ elevado a m, tá? Porque quando esse ρ for para infinito, né, elevado a uma potência positiva, vai dar infinito. Tá bom? E esse aqui daria zero. Tá bom? Então, uma parte vai ser para a interna e outra parte para a externa, para a solução externa. Como a gente aqui vai estudar só a interna, tá bom? Então, eu vou pegar esse primeiro termo, fazer ele zero.
Tá bom? E assim a gente vai ficar com a nossa solução. Né? O φ de r θ, né? Ele é um ρ elevado a m seno de θ mais bm cosseno de θ. Tá bom? Somando de novo aquela mesma coisa, né? Somando de m0 até infinito. Tá? M pertencente aos inteiros. Tá bom? Então, na verdade, eu ainda não coloquei a condição de contorno. Tá? Perceba. Tudo isso que a gente tirou foram condições extras, simplesmente dado o problema. Qual o problema? O problema é esse. Então, é uma esfera completa, então tem que ser periódico em ρ, não depende de z. Tá? Então, a gente conseguiu tirar certas condições, né, sem ter uma condição de contorno específico, sem ter que aplicar uma condição de contorno específica. Né? Vimos também que a gente quer a parte interna, então a nossa solução tem que ser regular. Tá? Ficamos com esse conjunto aqui, mas ainda temos a condição de contorno ainda para aplicar, tá? Em R igual a R grande. Então, quando eu colocar o φ, o R, aqui não era para ser R, era para ser um ρ, né? Tá bom? Que é o ρ é o R no plano, né? Então, quando eu colocar o ρ igual a R grande, a gente vai ter R grande elevado a M seno de mθ cosseno de mθ. Então, para solucionar isso aqui, a gente vai utilizar o método de Fourier, lembra? Tá certo? O método de Fourier diz para a gente o quê? Que Rm/am, que é o coeficiente aqui, ó, Rm/am, ele é igual a π, 1 sobre π, integral de menos π a π, φ de rθ, seno de mθ dθ. Lembra? Lembra como é que é, né? A gente multiplica pelo seno de n θ, tá bom? E integra de menos π a π. O termo seno cosseno vai dar zero. Ó, e o termo seno, ele vai dar zero se m for igual a n, né? Se m for diferente de n, e π se for diferente, se for igual, quer dizer, tá bom? Esse fator aqui, 1 sobre π, é sempre a metade do tamanho aqui, né? Da diferença entre os limites da integral, tá bom? Então, quando a gente fizer essa divisão, tá? Lembrando que o φ de rθ, ele depende de θ, né? Tá bom? Então, a gente vai ter que quebrar essa integral. A gente vai integrar ela de menos π a zero e de zero a π. Por que eu vou fazer isso, né? Porque eu sei que de menos π a zero, essa função aqui é menos φ0. Ó. Tá aqui, ó. De menos π a zero, isso aqui vale menos φ0. Tá aqui, ó. E de 0 a π, o φ de rθ é o próprio φ0. Tá bom? São constantes. Então, esse aqui para fora da integral, essa daqui também. Pode botar em evidência φ0 sobre π, e fiquei com a integral de menos seno e integral de seno. Tá? Isso aqui deu cosseno no primeiro e menos cosseno no segundo. Tá bom? Derivado do cosseno menos o seno. Tá? Tá bom? Aplicado em 0 e menos π, e esse aqui é aplicado em π e 0. Tá? Quando a gente colocar em 0 aqui, vai dar 1. Quando a gente colocar em menos π, vai dar cosseno de mπ. Tá? Esse termo aqui vai dar igual também, então vai ter um fator 2. Tá? Ora, mas cosseno de mπ, tá? Para m igual a par, isso aqui dá 1. Então vai dar 1 menos 1, 0. E para m igual a ímpar, isso aqui dá menos 1. Então, 1 menos menos 1 dá 2. Então vai dar um fator 4 φ0 sobre mπ. Para m ímpar, para m par, dá 0. Tá bom? Então, ficamos com esse resultado aqui, ó. Passei o Rm dividindo. Tá bom? Achamos, então, quem é o A. Tá para o B, o que é que vai acontecer? É a mesma coisa, só que aqui, em termos de seno, é cosseno, tá bom? Porque lá o B, ó, ele multiplica o cosseno, tá ok? Então, vai ficar cosseno.
Mesma coisa quando a gente fizer a integral, tá bom? Separar ela de menos π a zero, de 0 a π, né? Colocar o valor de φ aqui, correspondente a cada região, tá bom? A gente vai ver que essa integral dá zero, tá bom? Mas tem um detalhe, né? Essa integral eu só posso fazer se m for diferente de zero, tá? Quando eu faço para m igual a zero, que é o b0 aqui, né? Tá bom? Eu também obtenho zero, do mesmo jeito, tá bom? Basta fazer as integrais que você vai ver que vai dar zero também, tá bom? Foi só para ficar um pouco mais formal, tá bom? Porque a gente não podia fazer para m igual a zero esse tipo de integral aqui, tá bom? Porque vai ficar 1 sobre m aqui. Mas ele dá zero também. Então, todos os b's são zero, tá? Então, assim, a gente pode escrever a nossa solução, tá? Lembra como é que ela era? Rho elevado a m vezes am seno de θ, bm cosseno de θ. Os bm's deram tudo zero, e o am deu 4 φ0 sobre mπ, aqui, ó, mas só para m's ímpares. Para m's pares dá zero. Então, no meu somatório só vou ter termos ímpares. Tá bom? De novo, aqui está errado, né? Era para ser φ de ρ θ, tá bom? Aqui a dependência em ρ e a dependência em θ, tá bom? Aqui esse r que estava elevado a m, tá? Ficou dessa forma, né? Dividindo ρ, tá bom? Eu tinha um termo aqui, né? R elevado a m, mas na solução já tinha um termo ρ elevado a m, eu botei ρ sobre r, tudo isso elevado a m. Então você pode verificar que essa solução, ela é uma solução regular dentro do círculo, tá? Ela, ou seja, quando o ρ vai a zero, ela vai a zero, não diverge, né? Ela é periódica, tá? Então quando você dá uma volta, você obtém o mesmo resultado, e ela, essa aí já é um pouco mais complicado de ver, satisfaz a condição de contorno, né, na extremidade. O que é mais difícil de ver, porque vai ficar uma série, né, e você tem que ver que essa série ela vai convergir para o valor esperado. Tá bom? Ou seja, para menos φ0 na parte de cima e mais φ0 na parte de baixo. Tudo isso vai depender um pouco do valor de θ. Tá bom? Bom, eu sei que muitas passagens aqui, tá, foram rápidas, né, principalmente a parte das derivadas, né, das soluções, na verdade, das EDOs, né, tá bom? Mas foi para não ficar tão longo, né, e para ilustrar, tá, de forma meio genérica, né, geral, tá, que tipo de solução aparece em coordenadas cilíndricas, tá certo? Normalmente está associado a polinômios de a funções de Bessel, tá, na coordenada radial, certo? Mas aqui ficou um exemplo que a gente reduziu para 2 dimensões, para ficar mais simples, tá bom? Mas foi mais para ilustrar o tipo de solução que aparece, tá bom? Bom, você vai ver que as outras soluções do tipo oscilador harmônico, ondas, quer dizer, e difusão, vão trazer mais ou menos a mesma característica, né? Já que essas características estão associadas ao Laplaciano. E todas essas equações têm um Laplaciano nelas. Tá? Então, isso vai ser meio que padrão, né? As equações em coordenadas cilíndricas vão estar associadas a funções de Bessel, tá? E na direção radial. Tá? Então, na próxima aula, eu vou dar uma olhada na equação de Laplace, então em coordenadas esféricas, para a gente dar uma ideia, tá, que tipo de solução aparece. Mas, de novo, né, eu vou tentar ser rápido e vou, no final, aplicar ela para algum caso mais simples, um pouco, tá, para não ficar muito, muito longo. Tá certo? Então, os pontos principais aqui é o método, né? Fazer separação de variáveis, encontrar as equações separadas, né? Equações, as EDOs separadas, né? Resolver, tá? E atacar, então, os problemas de contorno simples e depois utilizar o método de Fourier para achar a solução de contorno não trivial. Tá bom? Então, eu espero que à medida que a gente vá fazendo mais exemplos, vai ficando um pouco mais claro, tá, o processo. Mas realmente, tá, não são equações simples, tá, que aparecem. Você já está vendo aí que está aparecendo funções especiais, né? Certo? Então, que a gente
tem que depois aprender um pouco sobre o comportamento de cada uma, né? Para saber se ela é aceitável na origem, se ela não é aceitável, se ela oscila, se ela não oscila, esse tipo de coisa, tá? Quando a gente precisar colocar condições de contorno, satisfazer as condições de contorno nessas condições aí, tá bom? Você vai ver aqui que principalmente quando você tem dependência em Z, tá? Você não vai conseguir fugir das equações das soluções do tipo Bessel. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi uma visão geral, né? Isso aqui só vai ficar bem claro, né? E bem natural quando você resolver bastante ADOs, né? Tá? Bastante ADPs e utilizar esse método várias vezes até ficar natural, tá bom? Então, bom, isso a gente não vai conseguir fazer na disciplina, tá certo? Então, a gente vai acabar dando mais o método, tá certo? E falando um pouco sobre que tipo de solução aparece em cada tipo de coordenada, tá bom? Então, eu vou encerrando essa aula por aqui, pessoal. Até a próxima.